Olá, meu querido irmão, bem-vindo para a nossa reflexão deste sexto domingo do tempo comum. Primeira leitura, há duas possibilidades: o livro do Levítico 13, as leis da pureza em relação aos leprosos que deveriam ficar distantes. Depois também a possibilidade do livro de Reis, a cura de Naamã, o sírio, no Rio Jordão, tomando banhos no Rio Jordão, e isso aqui é um detalhe importante. E depois a segunda leitura, Paulo que nos convida a ser imitadores dele, como ele é imitador de Cristo. Nós precisamos de referências humanas no segmento de Jesus também. E a cura do leproso, Marcos 1, 40, 45. Jesus que toca o leproso, que lhe pede o cura, e Jesus depois que proíbe o leproso de contar a cura, e ele que conta para todo mundo, né? A ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente aí nas cidades. Bem, meus queridos irmãos, a lepra na tradição judaica era compreendida como uma espécie de castigo divino por causa do pecado. Então a pessoa era segregada sanitariamente, mas também moralmente. Todavia, sem entrar aqui nesses detalhes, é interessante a gente perguntar-se qual é o sentido espiritual desta cura que Jesus realiza. Claro que não se diz respeito simplesmente a uma cura física, mas aquilo que a lepra simboliza. De alguma forma, a lepra simboliza esta ferida de morte. Como na lepra física, assim a pessoa perde a sensibilidade de partes do corpo e, se não é tratado, vai necrosando. De tal maneira também a nossa alma vai no pecado, sendo envolvida pelos laços da morte, a tal ponto de nós morrermos, aquilo que nós chamamos de pecado mortal. Então, o salário do pecado é a morte, nos ensina o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. E aqui a gente deve se perguntar, qual é a postura de nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso pecado? E aqui está a novidade, a beleza. Diante do nosso pecado, Jesus Cristo não vai seguir o Levítico, que manda que todos se distanciem do leproso. Mas, ao contrário, Jesus vai se aproximar do pecador. Jesus não se enoja ou não teme o nosso pecado, mas, ao contrário, cheio de compaixão, ou seja, sofrendo conosco, Jesus estende a mão, toca sobre nós e deseja a nossa cura. Ou seja, perdoa os nossos pecados. E aqui tem algo muito interessante da gente pensar. Como foi que se manifestou concretamente na nossa vida esta libertação do pecado que Jesus Cristo fez? A segunda possibilidade de primeira leitura de hoje é a cura de Naamã, o sírio, que é convidado a mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes. Claro, meus irmãos, aqui é um símbolo do sacramento do batismo. Foi justamente no sacramento do batismo que nos tornou filhos no Filho, que o pecado foi destruído dentro de nós. Então, no sacramento do batismo, se comunica a nossa alma, a alma daquele que é batizado, no exato momento da invocação da Santíssima Trindade e do derramamento da água, muitas graças. A graça de sermos manifestados como filhos de Deus, porque não há filho de Deus antes do batismo. Lembremos que Deus tem um Filho único e, por isso, no batismo, nós somos filhos no Filho. Depois de sermos membros da Igreja, de sermos inseridos misteriosamente e afetiva e efetivamente no corpo de Cristo, a Igreja, e também, outra graça, entre outras, que nós somos perdoados, é aniquilado o pecado que aquele que é batizado tem no momento do batismo. Numa criança, o pecado original, num adulto, o pecado original e todos os pecados da vida dele. Então, de tal maneira que o sacramento do batismo é essa comunicação que cura as nossas almas das consequências do pecado e nos liberta dos pecados. Por isso, meus irmãos, de alguma maneira, quando nós recorremos ao sacramento da reconciliação, a confissão, como nós chamamos, nós fazemos a mesma experiência de retornarmos à fonte batismal. Então, quem se confessa, quem recebe o sacramento da reconciliação, recebe uma renovação da graça batismal. Então, nós retornamos ao útero da Mãe Igreja
em cada confissão. E veja que interessante, a tradição da igreja, a tradição litúrgica da igreja sempre prescreve que o padre imponha as mãos, como Jesus que tocou sobre o leproso e ministra a cura. Eu quero, fica curado. Ou o sacerdote que diz, né, depois primeiro de uma invocação a Deus, ele então dispensa o perdão dizendo: e eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, a cura da nossa alma se manifesta. Por isso, meus irmãos, todos nós somos leprosos. Tivemos uma primeira lepra que foi destruída pelo nosso batismo, mas porque o homem velho ainda vive em nós, quantas e quantas vezes o pecado deixa suas marcas e se manifesta, ferindo-nos de morte. Mas nós podemos sempre ter a certeza que temos em Jesus Cristo, por meio da igreja, um sacramento pelo qual Jesus toca as nossas cabeças, a nossa vida e as nossas vidas e destrói em todos e cada um de nós os efeitos do pecado. Por isso, recorramos sempre à misericórdia, que tem poder não só de nos perdoar, como que num processo jurídico nos declarar inocente, mas a misericórdia que também é uma obra de cura. Por isso, o sacramento da reconciliação na igreja também é chamado de um dos sacramentos de cura. Deus te abençoe.